Oi, eu sou Brennan Sim, da EB5 United, e hoje vamos falar sobre o básico do programa EB5. Vamos nos aprofundar na Lei de Reforma e Integridade de 2022, nas mudanças que foram feitas, e vamos passar pelos fundamentos do EB5, como fazer um investimento, como funciona o financiamento, como conseguir um green card e assim por diante. Então vamos direto ao assunto. Então, o que é o programa EB5? O programa EB5 é um programa de criação de empregos com um benefício de imigração. Neste programa, você precisa investir dinheiro. Isso entra em um projeto que cria 10 empregos nos Estados Unidos. E assim, nós ajudamos a facilitar isso. Agora, o dinheiro precisa estar em risco no projeto, o que significa que tem o potencial de ganhar ou perder dinheiro. Isso não significa que os projetos têm que ser arriscados. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas é um programa de risco em que você deve colocar pelo menos $800 mil no projeto. Agora, esse número de $800 mil é se você investir no que é chamado de área de emprego-alvo ou TA. Então, se você investir na TA, são $800 mil. Se você investir em uma área que não é TA, é $1,050 mil que você precisa investir para obter um green card. Você terá que usar dinheiro obtido legalmente. Vamos entrar nisso e por que isso torna um advogado de imigração tão importante. E então, temos que criar 10 empregos para cada investidor no projeto. Explicaremos como esses empregos são criados. E todos na família obterão um green card, isso significa um marido e esposa e quaisquer filhos menores de 21 anos que não sejam casados. Então você, o requerente principal, seu cônjuge e quaisquer filhos menores de 21 anos que não sejam casados obterão um green card usando o programa EB5. Ao utilizar este programa, você pode viver, trabalhar e estudar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Você não está restrito ao local onde investiu. Portanto, se investir na Flórida, pode mudar-se para a Califórnia. Não importa onde você investe, né? Você obtém um green card e isso pode lhe dar educação com desconto. Se seus filhos forem para uma escola no estado, e digamos que você mora na Flórida, e envia seu filho para a Florida State, eles poderiam receber um desconto na mensalidade de cerca de 50%. Geralmente, a mensalidade para residentes é aproximadamente metade do que as pessoas de fora do estado pagam. Você pode viajar para dentro e fora dos Estados Unidos. Você pode viajar por todo o ZEUA. Você pode morar em qualquer lugar do ZEUA. E você também pode se tornar cidadão se tiver o green card por 5 anos e estiver nos Estados Unidos por mais de 183 dias por ano durante esses 5 anos. E então você pode facilmente ganhar a cidadania depois de ter o green card por 5 anos. Há muitos outros benefícios em ser portador de green card. Muitas pessoas estão vinculadas ao seu empregador de H-1B e querem uma saída para iniciar seu próprio negócio ou trabalhar para outra empresa sem estarem limitadas por um visto. Portanto, um green card pode ser um grande benefício para muitas pessoas. E há muitos estudantes nos Estados Unidos que investem no EB5 também para garantir seu futuro após a faculdade nos horários. Então vamos falar sobre a Lei de Reforma e Integridade de 2022, ou como chamamos RIA. Então a RIA realmente mudou muito no programa e fez muito para beneficiar os investidores EB5. Aumentou o valor de $500 mil para $800 mil que você tem que investir. Esse valor era o mesmo desde 1990, então foi ajustado pela inflação. E se você observar a inflação ao longo desse tempo, $800 mil no dinheiro de hoje é menos do que $500 mil em dinheiro de 1990. Uma mudança significativa que foi feita pelo RIA em 2022 foi permitir o arquivamento simultâneo. O que isso significa é que, se você está investindo de dentro dos Estados Unidos, digamos que esteja com um visto de estudante ou um visto de trabalho, você pode enviar o que é chamado de petição I-526E, que é a petição para ser aprovado para um green card. Ao mesmo tempo, você apresenta sua petição I-485 para alteração de status. A alteração de status é o que muda você do visto de trabalho ou de estudante para titular de green card. Antes da RIA, você não podia fazer isso, mas agora pode apresentar ambas as petições ao mesmo tempo. Seu I-485, obviamente, não será aprovado até que seu I-526 seja aprovado. No entanto, você obterá uma autorização de trabalho EAD e uma permissão de viagem de liberdade condicional antecipada. A maioria dos investidores recebe isso em cerca de 3 a 4 meses após a apresentação. Isso significa que, se você estiver nos Estados Unidos com um visto de trabalho ou um visto de estudante, você solicita o EB5, você apresenta simultaneamente. Dentro de cerca de 3 a 4 meses, você provavelmente terá uma autorização de trabalho e um visto de viagem para que possa trabalhar livremente nos Estados Unidos e viajar para dentro e fora dos Estados Unidos, o que lhe dá uma grande quantidade dos benefícios de um green card, enquanto você espera pelo seu green card no processo. Portanto, isso torna o pedido a partir dos Estados Unidos extremamente valioso. Outra parte da lei foi a implementação de vistos reservados, o que essencialmente trouxe de volta os mercados indiano e chinês para o EB5. O que aconteceu no programa EB5
foi que havia muitos investidores da Índia e da China, que isso começou a criar um acúmulo e estava levando quase 15 anos para obter um green card da China e cerca de 7 anos para obter um green card da Índia. Bem, a maior parte do resto do mundo estava conseguindo cartões de residência permanente em 2 a 3 anos. Então, eles fizeram uma grande mudança que permitiu os investidores chineses e indianos não precisam esperar nessa fila de espera, né? E eles também aumentaram a capacidade de julgamento para que os investidores obtenham cartões verdes ainda mais rápido do que os 2 a 3 anos que víamos no passado. Tivemos até um que obteve um cartão verde em 4 meses recentemente. E o que esses vistos reservados fazem é permitir que investidores em áreas de emprego, alvo, TEA, evitem o atraso. Você pode investir em 3 tipos de TEAs. Um é infraestrutura, que representa 2% de todos os vistos no EB5. Um é o alto desemprego, né, que recebe 10% de todos os vistos reservados no EB5, e o outro é rural, que recebe 20% de todos os vistos EB5 reservados. Então, todo ano são adicionados 10 mil vistos ao programa EB5. E eles estão reservando 20% desses para áreas rurais, 10% para alto desemprego, o que significa um projeto urbano, e 2% para projetos de infraestrutura. Assim, se você é da China ou da Índia e está em atraso. No programa antigo, você pode pular essa fila e pegar um dos vistos reservados. Então, é um grande benefício para investidores indianos e chineses. Por fim, eles também deram um benefício adicional para áreas rurais. Então, não apenas as áreas rurais recebem 20% dos vistos, mas também tem processamento prioritário. Assim, temos conseguido aprovações em uma média de cerca de 6 meses em nossos projetos rurais. Desde o RIA, tivemos 3 projetos rurais. E um projeto urbano ou um projeto de alto desemprego para o qual submetemos petições. Os 2 primeiros projetos que fizemos, um era rural, o outro era de alto desemprego. Os primeiros casos foram submetidos aproximadamente ao mesmo tempo. Temos mais de 100 aprovações I-520E6E nesse projeto rural até o momento. E então, esses foram apresentados no outono de 2022 e estamos aqui em junho de 2024. No projeto urbano, ainda não temos uma aprovação para uma petição I-526E. Isso mostra o benefício de investir em projetos rurais, pois você conseguirá a aprovação do Green Card muito mais rápido. E se você investir em um projeto de alto desemprego, já é provável que haja um acúmulo bastante grande para investidores chineses e indianos, na categoria reservada para alto desemprego. E falaremos sobre isso mais tarde. Então, o que você precisa para investir no EB5? Bem, você terá um investimento EB5 de $800 mil que é exigido pelo governo. Normalmente, as taxas administrativas para um projeto são cerca de 10% disso. Então, normalmente, seus advogados cobrarão entre $20 mil a $35 mil por todo o processo. E depois você tem as taxas de processamento do UCES, que recentemente aumentaram para um pouco mais de $11 mil para registrar sua petição. Então, são um pouco mais de $11 mil para registrar, além de uma taxa de integridade de $1.000. Portanto, são $12.160 para registrar sua petição I-526E. Você, então, tem algumas taxas na fase I-829, que discutiremos em apenas 1 minuto. Essas são um pouco menos de $4 mil. Então, em que você pode investir no programa EB5? Que tipos de dinheiro você pode usar? Isso está mostrando a sua fonte típica de fundos. E esta também é a parte mais importante de todo o processo que eu quero destacar. Seu advogado de imigração é a pessoa que origina seus fundos. Então, quando você quer participar do programa EB5, digamos que você esteja olhando para a EB5 United, você quer fazer um dos nossos projetos. A primeira coisa que você terá que fazer antes de nos enviar $1 é contratar um advogado de imigração dos Estados Unidos e ele terá que averiguar a origem de todo o seu dinheiro e mostrar de onde vieram os $800 mil, assim como o dinheiro para a taxa administrativa. E eles vão juntar essa origem dos fundos. Uma vez que isso esteja concluído, então permitiremos que você envie seu dinheiro para nossa conta S4 para o projeto e depois emprestaremos ao desenvolvedor para criar os 10 empregos. Então, muitas pessoas usam diferentes empréstimos em propriedades ou ativos. Muitas pessoas vão usar uma linha de crédito com garantia hipotecária ou um HELOC, como é conhecido nos Estados Unidos, especialmente para investidores nos aqui que estão fazendo um pedido simultaneamente, né? Há muitos investidores que utilizam um HELOC. As pessoas usam salário e herança, presente, ações, títulos, dividendos, ganhos de posse ou venda de negócios. Agora, você não pode usar fundos diretos do negócio. Eles têm que ser seus fundos. Mas se você possui totalmente um negócio, é bem fácil para o seu advogado estruturar isso e garantir que o dinheiro entre no negócio, né? Assim é como o processo flui. E isso mostra a diferença entre um investidor que está registrando dentro dos Estados Unidos de um investidor que está registrando fora dos Estados Unidos.
Inicialmente, como mencionei, você vai encontrar seu projeto no qual deseja investir e contratar um advogado de imigração para providenciar os fundos. Uma vez que isso esteja completo, você passará a registrar sua petição I-526E. Então, você primeiro tem que transferir o dinheiro para a conta de depósito em garantia, e então esse dinheiro é enviado para o projeto e sua petição I-526 e é apresentada pelo seu advogado de imigração. Estamos vendo aprovações em projetos rurais em cerca de uma média de 6 meses. Como mencionei, tivemos alguns tão rápidos quanto 29 dias, 30 dias, 31 dias, 36 dias em alguns dos nossos projetos, em nossos projetos rurais. Ainda não temos uma aprovação no único projeto urbano de alto desemprego que fizemos desde que o RIA foi aprovado. Então, esses têm sido. Com mais de 1 ano e meio de solicitação, ainda não temos nenhuma aprovação do I-526 e fora das áreas rurais, mas temos bem mais de 100 aprovações do I-526I em nossos projetos rurais. Se você estiver nos Estados Unidos quando apresentar sua petição, discutimos anteriormente a apresentação simultânea, onde você também apresenta sua mudança de status 485 ao mesmo tempo que apresenta sua petição I-526E. Então, se fizer isso, você teria uma autorização de trabalho EAD e permissão de viagem para olha avançada, aqui dentro de aproximadamente 3 a 4 meses após a solicitação, antes mesmo de você receber a aprovação do seu I-526E. Então, você terá permissão de trabalho, permissão de viagem e, assim que o seu I-526E for aprovado, geralmente dentro de 6 a 10 meses, as pessoas receberão a aprovação do ajuste de status. Agora, nos primeiros investidores que tivemos após o RIA, que fizeram a apresentação simultânea e, em seguida, receberam seu ajuste de status, alguns desses ajustes de status aconteceram foi dentro de um mês, outro foi em 4 meses e então vários foram em torno de 3 a 6 meses em média. Portanto, há esperança de que esses 6 a 10 meses permaneçam menores aqui na era pós-RIA. Se você estiver fora dos Estados Unidos, então, após obter a aprovação do I-526E, você precisará marcar uma entrevista na Embaixada dos Estados Unidos e passar pelo processamento consular. E isso geralmente leva cerca de 6 meses para agendar uma entrevista. Então, uma vez que você tenha essa entrevista, eles permitem que você venha para os Estados Unidos. Você não precisa entrar imediatamente. Pode levar seu tempo ou vir na próxima semana. O dia em que você entrar nos Estados Unidos iniciará seu Green Card condicional de 2 anos, ou o dia em que teve o ajuste de status aprovado, iniciará seu Green Card condicional de 2 anos se você investiu dos Estados Unidos. E a partir daí, você deve ter o Green Card por 2 anos. Antes de você apresentar o que é chamado de petição I-829, então, na petição I-526, o UCIS está analisando 2 coisas. Uma, o projeto era um projeto EB5 aprovável, e número 2, a sua fonte de fundos é aceitável. Quando você chega à etapa de I-829, o UCIS está analisando 2 coisas também. O seu dinheiro foi investido pelo tempo necessário, que são 2 anos após o seu dinheiro ter sido emprestado ao desenvolvedor. E 2, foram criados 10 empregos em seu nome, e essas são coisas que cuidamos para você. E quando você chegar à fase do pedido I-829, você saberá muito claramente se será aprovado ou não, porque saberá se os 10 empregos foram criados e se o dinheiro foi emprestado pelo tempo necessário. Depois disso, se quiser obter um passaporte, terá que fazê-lo após ter tido um Green Card por 5 anos. Então, você tem que arquivar este I-829 nos últimos 30 dias desses 2 anos e pode começar. Então, como as cronogramas mudou neste processo desde o RIA, vamos passar por isso. Então, isso está analisando o ajuste de status para projetos urbanos e rurais. Alta taxa de desemprego urbano versus rural. O que temos observado em nossos projetos rurais, a aprovação do I-526E tem sido, em média, cerca de 6 meses. Vimos um tempo tão curto quanto 29 dias, até cerca de 13 meses. E então, para receber o seu ajuste de status, estamos considerando uma média de 4 meses em um intervalo de 1 a 8 meses. Isso é meio que baseado nos números que vimos até agora. Então, você tem o Green Card e depois recebe sua residência permanente em uma área urbana. Ainda não temos uma aprovação do I-526E. Colocamos de 14 a 24 meses, pois vimos alguns aprovados em cerca de 14 meses no setor, mas estamos em torno de 20 meses desde que arquivamos nosso primeiro projeto urbano após o RIA e ainda não temos nenhuma aprovação do I-526E. A partir daqui, uma vez que você receba a sua aprovação, leva de 1 a 8 meses para concluir a sua mudança de status e obter o seu Green Card. E você tem o seu Green Card por 2 anos e depois o seu Green Card permanente. Então isso está apenas mostrando a diferença nos tempos.
para projetos urbanos versus rurais que temos realizado desde o RIA. E isso está apenas mostrando a mesma coisa, mas em vez de fazer arquivamento simultâneo, está mostrando um processo de 4 a 8 meses para o processo consular. Vamos falar um pouco sobre criação de empregos. Muitas pessoas pensam que no EB5 é preciso contar as pessoas reais que estão trabalhando no local. Agora, isso não é verdade para o programa de centro regional. Se você investir no que é chamado de programa EB5 direto, isso é verdade. E é por isso que há mais negativas em projetos EB5 diretos do que há. E isso porque podemos usar todos os empregos diretos, indiretos e induzidos em projetos de centros regionais, enquanto você tem que contar apenas os funcionários em tempo integral com W2. No produto final do seu projeto, em um projeto direto. E assim, essa é uma diferença frequentemente de centenas ou milhares de empregos criados em um projeto. Isso também significa que nossos empregos nunca podem desaparecer. Se você investir no programa direto, pode chegar a 10 empregos, mas depois, talvez algumas pessoas sejam demitidas e você caia abaixo de 10 empregos e perderá por a aprovação do seu green card, a aprovação permanente do seu green card. No programa de centro regional, enquanto o dinheiro for gasto no projeto, esses empregos nunca desaparecem porque usamos uma modelagem econômica. Então temos números, um número multiplicador para cada parte do projeto. Então vamos supor que são investidos, você sabe, todos os milhões de dólares que são investidos na nova construção de um projeto são 15 empregos. E cada milhão de dólares em mobília, equipamento de instalações, são 7 empregos. E esses são modelos econômicos do governo que eles nos fornecem. Então você multiplica quantos milhões? Gasto em construção vezes 15, isso te dá empregos. Enquanto esse dinheiro for gasto, esses empregos não vão desaparecer. E você sabe que eles estão lá para contar para o seu green card. Então estamos contando. Empregos indiretos e induzidos. Então, se estamos construindo um hotel, certo, isso vai atrair restaurantes e cafeterias ao lado. Isso vai ser impacto induzido do projeto. Então, nós temos o emprego direto no local, mas também os empregos indiretos, certo? Então, você está instalando a mobília no local. Bem, onde isso foi construído? Talvez tenha sido construído na Carolina do Norte, já que é onde a maioria da mobília nos Estados Unidos foi construída. Então, como isso chegou ao local? Bem, houve transportadoras, fornecedores, distribuidores e subcontratados envolvidos em todo esse processo. É por isso que somos capazes de quantificar tantos empregos criados em cada projeto EB5 utilizando o programa de centro regional, certo? Este é um slide muito importante para entender. E vou explicar bem devagar para que qualquer pessoa nova nisso possa entender como funciona. Mas é basicamente assim que o dinheiro entra em um projeto EB5 e sai dele. O NCE no EB5 significa nova empresa comercial. Pense nisso como um fundo EB5. Isso será uma entidade que geralmente será uma LLC ou uma LP, sociedade limitada. Então você terá um gestor da nova empresa comercial. Em todos os nossos projetos, isso seria a EB5 United. A EB5 United está gerindo o NCE ou o fundo EB5. A maioria das pessoas no EB5 chamará o gerente do NCE de centro regional. O centro regional é, na verdade, outra entidade. Isso é apenas aprovado para patrocinar projetos de centros regionais. Então, às vezes, o gestor do NCE possui o centro regional, às vezes não. Mas no EB5, você geralmente chamará o gestor do NCE de centro regional. Então, nós da EB5 United gerimos a NCE ou fundo EB5 para cada projeto. E digamos que estamos arrecadando 100 milhões de dólares. Isso seria 125 investidores colocando 800 mil dólares no NCE. Então, quando você nos envia seu dinheiro, na verdade, você não está enviando para a EB5 United, você está enviando para o NCE, do qual você possui uma cota no valor de 800 mil dólares. A partir daí, fazemos um contrato de empréstimo entre a NCE e o projeto. Mas vou explicar em um minuto por que nos mantemos na dívida, porque simplesmente não podemos justificar os baixos retornos que você receberia em um projeto de equity pelo nível de risco que estaria assumindo em um projeto de equity. E, portanto, é muito raro ver um verdadeiro projeto de equity comum em pé de igualdade nos mercados EB5. Você geralmente verá dívida. Então, o dinheiro é emprestado do NCE para o JC. O JC é a entidade geradora de empregos. A entidade geradora de empregos é onde os 10 empregos são criados. Esse é o projeto que é propriedade de um desenvolvedor, e então, muitas vezes, haverá um banco ou algum outro tipo de credor ou investidor que está investindo dinheiro no projeto. No final do empréstimo do EB5, então, a entidade criadora de empregos terá que reembolsar a nova entidade comercial. Então, cada investidor aqui possui uma ação no valor de 800 mil dólares. Então, os 800 mil dólares são pagos. E todo ano do empréstimo, o desenvolvedor também paga juros. Então, se o desenvolvedor
não pagar os juros ou não devolver o empréstimo ao final do prazo, ele estará inadimplente. É como um banco que te empresta dinheiro para uma hipoteca de uma casa. Se você não pagar a hipoteca, o banco tomará sua casa e a venderá para recuperar o dinheiro. Se o desenvolvedor e o projeto não pagarem os juros da NCE ou não devolverem o investimento principal, então a NCE assumirá o projeto e vendê-lo ou fazer o que for necessário, operá-lo, completá-lo, o que for necessário para conseguir o dinheiro de volta e se recompensar. É tomar uma posição mais segura na estrutura de capital. Portanto, isso está mostrando os diferentes tipos de dinheiro que normalmente entram no EB5. Muitas vezes, em um projeto de desenvolvimento, você terá um empréstimo sênior, que será em torno de metade dos custos do projeto. E então, muito do EB5 é dívida mezanine ou participação preferencial. Então, um empréstimo mezanine é como um empréstimo de segunda posição. Se o desenvolvedor não cumprir e não pagar, então o empréstimo sênior é o primeiro a ser reembolsado. O empréstimo mezanine é o segundo a ser reembolsado. E depois vai para a participação acionária preferencial. E depois vai para a participação acionária do desenvolvedor, que, se você estiver investindo aí, se o projeto perder um único dólar, você vai perder dinheiro dos seus 800 mil dólares. Ao contrário de se você for um credor sênior. O desenvolvedor teria que perder tudo. Se houver dívida mezanine ou equity preferencial atrás de você, eles teriam que perder tudo antes que você perdesse um único dólar. Por isso, a dívida sênior é a posição mais segura, depois mezanine, depois equity preferencial e então equity comum. Agora, no EB5, você só vai talvez ver um retorno de 3 ou 4% em projetos de capital comum, e isso geralmente é um dinheiro em que você veria um retorno de 20 a 30%. E então, simplesmente, não conseguimos encontrar investidores suficientes dispostos a correr tanto risco por tão pouco retorno. E é por isso que normalmente não fazemos. Perseguir projetos de ações comuns no programa EB5. Gostamos de nos manter em meios com muito capital ou empréstimos seniores, que é o caso de todos os nossos projetos rurais atuais. Isso mostra alguns projetos anteriores. Este é um empréstimo sênior e um empréstimo mês que fizemos. Este é o Nine Orchard e o Hotel Nine Orchard na cidade de Nova York. Nós emprestamos 88 milhões de dólares nesse projeto de 223 milhões de dólares. Então, o desenvolvedor colocou 135 milhões em capital próprio. Essencialmente, este desenvolvedor teria que perder esses 135 milhões de dólares e nós teríamos que assumir o negócio antes de perdermos qualquer dinheiro para os investidores do EB5. Assim, enquanto pudéssemos assumir o negócio e vendê-lo por 40 centavos por dólar, todos os investidores seriam reembolsados e o ativo teria que valer zero para os investidores do EB5 perderem todo o seu dinheiro. Aqui está outro projeto onde tínhamos um modelo de alta equidade, mas éramos MEIs. Então, tínhamos um empréstimo sênior de 175 milhões de dólares e depois 63 milhões de dólares de EB5 e, em seguida, 196 milhões de dólares de equidade nos apoiando. Portanto, o desenvolvedor teria que perder essa equidade antes de perdermos dinheiro como um credor MEIs. Agora, se este projeto já tivesse sido bem sucedido, reembolsado, este é outro projeto em Big Sky, onde estamos atualmente levantando alguns fundos na fase 2 do Yellowstone Club, mas se o desenvolvedor deixasse de cumprir com este mês, então nós vamos nesta, o que não acontecerá, pois já foi pago. Foi um sucesso. Mais uma vez, sou Brennan Sim. Obrigado por assistir a esta apresentação. Espero que tenha sido benéfico para você. Se tiver perguntas adicionais, entre em contato conosco na EB5 United. Obrigado.